para fazer a sua senha .gov? Levanta a mão na internet. Você sabe que lá tem nível o quê? Bronze, prata e ouro. Quem já chegou no ouro aí? Não é? Preste atenção. Você entra para fazer a sua senha Gov. Hoje tudo você tem que ter o Gov, não é isso? Você não faz nada. Se você quiser assinar um documento rapidamente, sem precisar ir no cartório, você faz a assinatura digital pelo Gov. Quem faz isso? Eu faço isso muitas das vezes. E aí, quando você tem que atualizar a senha, ou você vai fazer primeira vez a sua conta Gov, lá fala dos 3 níveis. Presta atenção. É bronze, prata e ouro. Então a pessoa ela começa às vezes com bronze, depois ela vai para prata, e na medida que ela vai atendendo ali as requisições que se exige ou se exigem para que ela chegue no nível máximo. Qual o nível máximo? Ouro. Quem já é ouro aí? Levanta a mão. Meu Deus, hein? Quem ainda é prata? Levanta a mão. Quem está no bronze? Você vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Queridos, a fé também tem níveis. Tudo na vida tem níveis. Você já reparou que desde que você nasce, você vai aumentando de nível? Primeiro, a gente aumenta de tamanho, né? É um outro nível, um outro patamar, né? Você nasce pequenininho, depois você vai crescendo, você vai aumentando de nível. Tanto no sentido do desenvolvimento, né, do seu corpo, como também da sua mente, o seu cérebro, né? Os especialistas falam que o cérebro, ele fica em desenvolvimento até os 25 anos de idade. Não que não evolua depois, tá, gente? Né? Mas a formação... Então na vida, você vai encontrar várias situações onde essas situações, elas exigirão mudança de nível. A fé também exige mudança de nível, igual o ponto .gov. Bronze, prata e ouro. Esse é o nosso tema hoje aqui. Os 3 níveis de fé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Já que é culto de cura, né, de milagres, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a cura e a libertação que a Bíblia fala pra gente e intitula como o jovem lunático. E ali ensina pra gente algo tremendo, querido. A cura desse jovem, a cura desse rapaz, a libertação dele, naquele processo de cura, existe ali uma preciosidade e que demonstra pra gente esses 3 níveis de fé. Vamos lá. Versículo 17 vai dizer pra gente assim, ó, começa assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. Olha isso. Do versículo 17 até o versículo 18, já demonstram para nós 2 níveis de fé. 2 níveis de fé. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível
é aquele nível que a pessoa está na multidão. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus cura, que Jesus liberta. Ela não é crente ainda. Às vezes é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que ainda, talvez, seja ainda mundana. Esse é um nível de fé. É aquela pessoa que ela ouve dizer, olha, Jesus está curando, como esse pai aqui, do jovem lunático. Ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava naqueles dias ali, ao qual ele viveu. Então o que ele fez? Ele foi no meio da multidão, e do meio da multidão, ele clamou dizendo o quê? Mestre, fale, mestre, mestre. Ele gritou, ele pediu socorro. É o que acontece no início, é o que aconteceu com você, comigo, com todos nós, no início. Nós gritamos pelo mestre, como era comum dos judeus, né? Chamavam Jesus de mestre. Era até uma prática religiosa. Todos que apareciam pregando a palavra eram chamados de mestre, rabino, rabi. Então esse pai sai da multidão. Esse é o primeiro nível de fé. E aí, é claro que você vai entender aqui que você não vai ficar nesse nível a vida toda. Vamos dizer que é o nível bronze. Quem está entendendo, querido? Não é? É o início. É quando a criança nasce. É quando ela começa a se desenvolver. É quando ela começa a querer andar, caminhar, se levantar do chão. É o primeiro nível. Mas que nós também não podemos desprezar esse nível. Pelo menos aqueles que já estão no prata ou no ouro. Quem está entendendo, queridos? Mas é comum, esse é um nível. É um nível de fé. É um nível que faz a pessoa entender que Deus é bom, que Jesus é bom, que Ele é mestre, que os seus ensinos são bons, sua palavra é boa. Tem muita gente no nível bronze que sabe de tudo isso, que tem uma fé assim. Mas aí, no versículo 18, vamos ler o 18 de novo? O 18 já começa a mudar de nível. Olha isso. E este é onde quer que o apanhem, despedaçam, espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Que nível é esse? Esse é um nível mais elevado um pouco. É aquela pessoa que depois que ela sai da multidão, depois que ela entendeu quem é Jesus, que Ele é mestre, que a sua palavra é boa, que a sua palavra é de vida, não é de morte, mas ela se depara com frustrações. É aquela pessoa que já, muitas das vezes na igreja, já caminhando com Cristo, mas daqui a pouco ela se frustra. Veja, esse pai, ele se frustrou, ele se decepcionou. Por quê? Porque eles rogaram aos discípulos, vamos entender assim, mas olha o que ele diz: mas eles não puderam. Mestre, eles não puderam. As palavras denotam um certo tom de decepção, sim ou não? Quem percebe assim? Um certo tom de decepção.
Porque se ele não estivesse naquele momento decepcionado com aquilo, ele nem comentaria com Jesus. Quem está entendendo? Mas ele falou, se ele comentou, é porque lá no fundinho do coração, ele se frustrou. Mas olha isso. Olha o nível prata. Mesmo frustrado, ele continuou. Porque ele poderia ter dito assim, irmãos, que isso? Eu procurei, eu acreditei, eu fui até os seus discípulos, e esses mesmos discípulos, eu até ouvi dizer que eles oraram por pessoas e elas também ficaram curadas, mas em relação ao meu filho, não aconteceu. Sabe aquela pessoa que se frustra com alguma coisa? Às vezes ela ora, ela pede, mas ela se decepciona porque não acontece na hora que ela quer, porque não é na hora que a gente quer, a hora é de Deus, amém, queridos? E outra coisa que eu aprendo, esse nível de fé, é o nível que nem eu, nem você, nós não estamos olhando para homens, nós estamos olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Esse é o segundo nível de fé. Podem vir frustrações, podem aparecer situações que irão frustrar você, mas você permanece. É aquela pessoa que quando ela ora o milagre não acontece. É aquela pessoa que às vezes se decepciona com um irmão na igreja, com uma pessoa que às vezes passa por ela, não deu paz. Esse é o segundo nível de fé. Aquele homem, ele subiu, olha isso, ele começou no nível bronze, e aqui ele já subiu para o prata. Vieram as decepções, vieram as frustrações, vieram os problemas, vieram as adversidades, porque o ser humano decepciona ser humano, sim ou não? Mas quem está olhando para Jesus, olha para Jesus. E ele continuou olhando para Jesus. Foi para o segundo nível. Pastor Gamonal, e o terceiro? Você vai aprender agora, vamos em frente. O terceiro nível, vamos continuar. Versículo 20. E trouxeram, quando ele o viu, o Espírito o agitou com violência, então caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai, quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse, desde aí, aqui a gente vê que não era criança, possivelmente um jovem, um adolescente, ou quem sabe um rapaz, quem sabe até já um homem, não é isso? Porque se o pai responde desde aí, então ele não era mais uma criança. E aqui, continuando o texto, muitas vezes o lança no fogo e na água, 22, para o destruir. Mas olha isso, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Observe o que Jesus respondeu, 23, olha aí, já estamos partindo para o terceiro nível. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, olha para essa pessoa e fala assim, se tu podes crer, olha a resposta de Jesus. Ele falou para Jesus assim, mestre, se tu podes. Então ele não estava ainda no nível, qual? Não estava. Ele passou pelo primeiro nível, beleza? Saiu da multidão, ouviu dizer que Jesus é bom, Jesus é amor, Deus é amor, foi lá, ouviu a palavra, se interessou pela palavra, entendeu que Jesus é bom.
aí depois foi frustrado, se decepcionou com os homens, permaneceu, subiu de nível. Mas quando chegou no nível do milagre, ele não estava ainda nesse nível. Quem está entendendo, queridos? Tem pessoas que continuam até hoje no bronze, outras no prata, mas existem aquelas que subiram para o nível máximo da fé. Essas pessoas são aquelas pessoas que não se movem pela alma ou pela emoção, mas são aquelas pessoas que manifestam uma fé racional, uma fé consistente, uma fé que crê num Deus invisível e que é o Deus do impossível. Preste atenção, quem está no bronze não crê no impossível, quem está no prata também não crê no impossível, mas quem chega nesse nível de fé não vai perguntar para Deus se tu podes. Jesus, num tom um tanto quanto, no mínimo inusitado, não vou falar irônico, porque não cabe a palavra, mas um tom um tanto, Jesus, ele mandou a bola, Jesus rebateu na hora. Jesus fala a mesma coisa: Senhor, se tu pode. Aí Jesus fala: eu digo, se tu pode crer. Tu pode crer no que eu estou falando aqui? Jesus falou para ele: tu podes crer. Aí olha o que o homem, aí ele reconhece que ele não estava nesse nível. Presta atenção, quando Jesus fala, se tu podes crer, ele reconhece. Olha o que ele disse: e logo o pai do menino, 24, clamando com o quê? Lágrimas, disse: eu creio. O quê? Isso aqui é importante, a revelação está aqui. Eu creio o quê? Senhor, sabe o que quer dizer? Quem está no nível 1, tem Jesus só como mestre. Quem está no nível 2, ainda tem Jesus só como mestre. Mas quem chega no nível 3 da fé, chama Jesus de Senhor. Quem pode aplaudir o nome dele aí? Ele é mestre, mas ele é Senhor. Então, tira esse homem da religiosidade. Tirou ele da religiosidade. O nível 1, religiosidade. Todo mundo chamava Jesus de mestre. Todos os religiosos de Israel chamavam Jesus de mestre, rabino. Mas agora, quando ele entende, quando ele crê, quando ele chega ao nível de fé sobrenatural, é esse nível de fé, queridos, que nós devemos estar. Não é uma fé natural, é sobrenatural. Aí ele reconhece com lágrimas e disse: eu creio, Senhor. Já não era mais? Igual Pedro, né? Lá na pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, não precisa colocar, fala a mesma coisa. Para quem conhece o texto, quando Jesus manda Pedro lançar a rede ao lado direito, Pedro fala assim: mestre, pesquei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Nível 1. Aí, quando as redes voltam cheias, presta atenção,
Lá no versículo 8, Pedro fala assim: Senhor, eu vou embora, vou me retirar. Aí ele já fala: Senhor, eu sou pecador. Senhor, de mestre a Senhor. Enquanto a pessoa não entende, ou ela não entender que Deus nos chamou para um relacionamento sobrenatural, porque Deus é Espírito. E se nós formos nos relacionar com Ele de forma carnal, de forma natural, vai ficar só no bronze, no prata, mas não vai chegar no ouro, no nível 3 da fé. Entende, queridos? Então Jesus estava ensinando que aquele homem tinha fé sim, porque senão ele não teria procurado Jesus. É como muita gente. Tem gente que tem fé para muita coisa, mas quando fica doente não tem fé para ser curado. Quem está entendendo, queridos? Essa que é a realidade. Quando o problema é impossível, a pessoa duvida. Às vezes tem fé para outras coisas. Tem fé para chamar Jesus de mestre. Tem fé para um monte de coisa. Mas quando chega a hora do impossível, a pessoa não tem ainda, não está ainda naquele nível. Tá, pastor Gamonal, beleza. Então, se eu não estou, faça aí a aplicação do texto na minha vida. O que eu faço? Pelo menos reconhece. Porque o caminho, Jesus falou que bem-aventurados são os humildes. Por que o nível de fé daquele homem subiu? Porque ele foi humilde. Ele falou: Senhor. Aí ele fala o quê? Ajuda. Olha isso. Ajuda. Olha o que ele pede. Ajuda a minha o quê? A coisa mais difícil que tem na vida de quem já creu em Jesus é assumir que ainda é incrédulo. Mas não é incrédulo 100%. É que não chegou no nível que deveria estar. Quem está entendendo, queridos? Preste atenção. Ele era incrédulo de tudo? Não. Ele tinha fé? Tinha. Se não tivesse, ele não teria gritado do meio da multidão. Ele não teria gritado: mestre! Mas só que olha só, às vezes Deus permite certas situações na nossa vida só com um objetivo: para elevar a gente a um nível maior de fé. Porque às vezes nós estamos num nível onde nós vemos Jesus só como mestre. Quem está entendendo? Só como mestre. Que é um nível de religiosidade. Mas só vai chamar de Senhor quem conseguiu entender que Ele nos chamou para um nível sobrenatural, que Ele lida com a gente no sobrenatural. E quando aquele homem reconheceu, ele pediu ajuda. Ele não falou assim: Senhor, aumenta a minha fé. Não, ele falou: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele falou assim: Senhor, eu até quero, mas eu não cheguei nesse nível ainda. Mas me ajude a chegar nesse nível. Quem está entendendo, queridos? Às vezes tem uma situação na sua vida, escute isso, e se você estiver no nível bronze, não vai resolver. No nível prata, bem não. Só lá, no nível maior. Que é crer no impossível. Que é crer no quê? No impossível. Às vezes tem gente que crê para ser curado de uma dor de cabeça. Mas se o médico aparecer e falar: você está com câncer, você vai morrer daqui a 2 meses. Aí tem gente que sai dali falando assim: então eu vou me matar antes. Eu não quero ficar para ver. Quem está entendendo, queridos? Mas não em Juiz de Fora não tem isso. Mas tem aquela pessoa
e já chegou num nível desse. E ela vai falar: não, peraí, eu creio no impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Porque o nível 1 e 2 só faz a gente crer naquilo que é possível. Aquilo que é possível, eu creio. Estou dentro. Fala assim: vou trazer alguém na igreja lá para receber a manifestação de cura, que está com dor na coluna. Mas quando conhece uma pessoa que está paralítica, cega, surda, não ousa nem chamar, porque tem dúvida se a pessoa vai chegar aqui e vai ser curada. Quem está entendendo, queridos? É um outro nível de fé. Imagine se todo mundo na igreja tivesse esse nível de fé. E falasse: não, você vai comigo. Você não está andando, você vai sair de lá andando. Você não está enxergando, você vai sair de lá enxergando. Você não está com, você está com esse caroço, você está com esse câncer, você vai sair de lá curado. É outro patamar. Amém, querido? É a pessoa que não tem mais Jesus só como professor, mas tem como Senhor. Ei, será que você até hoje tem Jesus só como professor? Você é aquela pessoa que fala: eu gosto tanto dos ensinos de Jesus, sua palavra é tão boa, tão doce, tão amorosa. O pai do menino acreditava nisso e gritou: mestre, te faço uma pergunta. Por que ele não gritou da multidão: Senhor? Olha para essa pessoa, pergunta para ela: por quê? Entende agora? Por que ele não gritou Senhor? Como por exemplo o Bartimeu, quando gritou Jesus. Olha isso. Mestre! No final da história, ele teve que reconhecer que ele não é apenas mestre, ele é mestre, mas é Senhor, e Senhor sobre toda a terra, sobre o céu. Por isso a palavra vai dizer que diante do nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é mestre, mas eu quero Senhor. Eu não quero só Jesus como mestre na minha vida, eu quero Ele como Senhor da minha vida. Porque Senhor é quando você declara que Ele pode tudo. Mestre tem limite, professor tem limite, agora Senhor não tem limite, pode tudo. Quem está entendendo, queridos? Então a história termina assim: aquele homem acreditando que Jesus podia algumas coisas. No final da conversa, ele foi convencido que ele pode tudo, que os impossíveis dos homens é possível para Deus. Aplique isso na sua vida hoje aqui, coloque-se de pé. Primeira coisa, você tem situações na sua vida, seja uma cura, seja mudar e alterar alguma coisa externa, e que você primeiro tem que reconhecer que você não chegou a esse nível de fé, e você falar de todo o coração para Ele: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu estou com essa situação, eu tenho N situações, eu passei pelo nível bronze, passei pelo nível prata, mas eu estagnei. Quando chega na hora de crer naquilo que é impossível mesmo, eu não consigo crer. Talvez você é uma pessoa
E quando você vê alguém com uma dor de cabeça, você tem fé até para orar por ela. Mas quando você vê a pessoa ruim mesmo, ruim, você fala assim, opa, não vou nem orar, porque vai que ela morre, eu vou passar vergonha. Você está no nível prata até hoje, ou bronze. Porque quem está em nível ouro, meu irmão, não pensa assim. Vai para cima, com tudo. Porque cresceu na fé. Jesus é Senhor de tudo, sim ou não? Ser Senhor é estar sobre todas as... Então Ele está sobre a paralisia, Ele está sobre o câncer, Ele está acima de todas as doenças. Inclusive, Ele esmagou todas elas na cruz. E tem gente que até hoje não acredita nisso. Creia no impossível. Primeiramente, coloca a mão no teu coração. Você vai falar com Ele assim: Jesus, me leva a esse nível de fé. Eu quero mudar de nível, Senhor. Eu não quero ter o Senhor só como mestre. Eu não quero